Louvado seja Deus, pelo privilégio que temos, mais uma vez, para louvarmos o nome do Senhor, aprendermos mais das suas e sempre, tributarmos ações de graças ao Senhor por sua infinita bondade, sua infinita misericórdia. De fato, o Senhor é bom e a sua bondade dura. Louvamos ao Senhor pelo imenso privilégio que temos de, mais uma vez, de fato, tributar nossa nova plataforma, que é tudo um pouco novo para a gente, E aprendendo aqui a lidar com essas ferramentas todas, mas graças a Deus pela equipe técnica aí, abençoada, Que o Senhor nos concedeu para juntos aprendermos, né? Também a questão da imagem, Creio que já esteja aí realmente exatamente tudo ok, com os irmãos na transmissão. Realmente eu percebo aqui se a internet está travando aí um pouco os irmãos, para mim também, eu aqui estava travando um pouco, espero que possamos ter um fluxo aqui melhor, na transmissão e sem muito problema possamos, exatamente continuar aqui, eu estou vendo aqui os irmãos me dando retorno, mas eu acho que deve estar melhorando aí agora, Vou ficar aguardando aqui um pouco para que o louvor, graças a Deus, não foi, não tive um momento nada travando, mas às vezes acontece um pouco, Eu acho que vai melhorar, Graças a Deus. Os irmãos aí conectando e dando certo, O negócio está ok, Amada Igreja Batista de Parquelândia, que alegria, Tivemos hoje pela manhã um dia tão abençoado. Eu realmente estou muito feliz pelo que o Senhor nos concedeu essa manhã. A mensagem que tivemos, louvores, A escola bíblica dominical foi de fato uma bênção para as nossas vidas. Muitos irmãos nos deram retorno de que foi muito abençoador, Deus abençoe nosso irmão Daniel. E fiquei muito feliz mesmo, muito feliz mesmo, e ver a igreja junta, mesmo estando à distância, para aprendermos mais da parte do nosso Deus, glorificarmos, bendizermos nosso Senhor Jesus Cristo, Hoje, 31 de maio, Hoje finda mais uma, vamos dizer assim, mais uma etapa aí do decreto, E segundo temos já conversado entre os irmãos, observado aí nas redes sociais, parece que vamos ter agora a normalização das coisas e o que envolve, o que toca a nossa vida como igreja a partir de 22 de junho, Vamos esperar que se confirme. Então, desde já eu peço aos irmãos que estejam orando para que o bom Deus conduza, nos conduza como igreja e nós possamos ter aí da parte de Deus sabedoria de como proceder, de como agir, para que de fato todas as coisas sejam para a glória do Senhor. Muitos irmãos têm enfrentado dificuldades, acompanhamos também no grupo da igreja, ou mesmo por mensagens particulares, enfermidade, alguns acometidos pela Covid-19. Vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelos santos, para que Deus lhes restabeleça plenamente. Então, tudo isso é importante, nós temos ciência dessa realidade para a glória do nosso Deus, nós estamos em comunhão e, se quiser, em breve tudo isso vai passar. E nós somos muito gratos a Deus pelo que Ele tem nos ensinado. Os irmãos viram os avisos, O pastor Ariel falou pela manhã também, nós vamos reforçar a questão dos mantimentos, serem ainda, os irmãos estarem levando até a igreja, de terça e quinta-feira, nosso irmão Diácono Marcos Peter está das 16 às 19 horas ali, para receber os gêneros alimentícios, tem sido realmente uma bênção para os irmãos, a igreja, Como também, até o nosso irmão também, o tesoureiro, Diácono Paulo Cruz, disponibilizou no grupo da igreja, o link
de fato, os dados, né, da conta bancária, para os irmãos estarem louvando a Deus com fidelidade de seus dízimos e ofertas. Sabemos que não são tempos fáceis, né? De fato, enfrentamos dias difíceis, mas é muito importante que os irmãos possam, né, exatamente manter compromisso, fidelidade para a manutenção da obra de Deus, né? Esse mês enfrentamos mais algumas dificuldades, como o nosso tesoureiro colocou, e queremos, com a ajuda de Deus, que isso seja superado e possamos contribuir, né, e contribuindo, glorificar a Deus e dar continuidade à manutenção do seu trabalho. Às terças e quintas-feiras, nosso irmão está ali, o Diácono Marcos Pires, enfim. Vamos continuar orando e pedindo a Deus que abençoe a sua igreja e que a sua obra, de fato, prossiga, né, irmãos, para a glória do Senhor. Louvamos a Deus, né, por esse privilégio, e eu quero aqui, né, mais uma vez, abrir a palavra de Deus com os irmãos essa noite, dessa feita no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 33. Abra comigo a sua Bíblia. Deuteronômio 33. Penúltimo capítulo do livro de Deuteronômio, né? Nós vamos ler aqui o versículo de número 29. Apenas esse versículo, Deuteronômio 33, versículo 29, aprender mais aqui da parte do nosso Deus, sua santa palavra. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora mais uma vez buscar a presença de Deus também em oração. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Deus bendito e santo, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Pai, nós somos gratos a Ti pelo santo dia e pelo privilégio que temos como igreja do Senhor de invocarmos o Teu nome nos méritos de Cristo e no poder do Espírito Santo. Apesar de nós, pecadores, sabemos que a Tua graça, Senhor, é de uma vastidão que nos deixa admirados, a Tua misericórdia de uma paciência, de um amor longânimo que de fato nos constrange, e isso é o que cada dia nos arremessa mais ainda aos Teus pés. Esse Deus de amor, esse Deus paciente, esse Deus misericordioso, esse Deus longânimo que cada vez mais demonstra o seu amor em nos perdoar, em nos literalmente carregar, em nos conduzir como seu povo, apesar, Senhor, de nós, apesar dos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, perdoa de fato, então, e cada vez mais possamos, limpos por Ti, prosseguirmos no poder do Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja. Temos diante de nós mais uma semana que se apresenta hoje no dia do Senhor. Queremos de Ti a força, a graça, a capacitação para vivermos de forma mais agradável a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, pelo amor do Teu Filho. Edifica a Tua igreja. Salva os eleitos que ainda não foram alcançados por tão grande salvação, mas já estão, Senhor, designados para ela, que a Tua palavra possa alcançá-los. Como também sabemos que a Tua palavra ela é juízo para aqueles que se perdem, cheiro de morte para aqueles que não são chamados pelo Senhor. Ajuda-nos para que possamos ler de Ti e bendizer o Teu nome no poder do Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nos ajuda e magnifica acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. No nome de Jesus nós choramos. Amém, Senhor.
Meus irmãos, nós temos diante de nós o livro de Deuteronômio, que é um livro por si só, podemos dizer assim, de uma grandiosidade, de uma singularidade tocante. De fato, esse é o livro da lei, o livro do Pentateuco, né, até mais citado, podemos dizer, no Novo Testamento. O Senhor Jesus faz menção dele também, muito intensamente. Então, esse livro, como o nome que nós herdamos dele, da versão latina, Deuteronomos, né, ou seja, segunda lei, ele se caracteriza exatamente pela repetição de muitos preceitos que o Senhor já havia dado a Israel para aquela geração que haveria. E aquela geração que por incredulidade foi julgada pelo Senhor, já tinha perecido, e os filhos deles, né, que eles mesmos disseram que não, que seriam devorados pelos inimigos, Deus os preservou através do pastoreio, da liderança de Moisés, né? Moisés, Arão e Miriam. E exatamente Moisés, então, ali, na iminência da sua morte, né? Tanto que o capítulo 34 da morte, ele apresenta para aquela geração, mas uma visualização muito interessante, pertinente para as questões de um povo que se estabeleceria ali em Canaã e precisaria então das diretrizes do Senhor para que suas vidas fossem a esse contexto. Os discursos de Moisés aqui, as mensagens, as pregações, podemos dizer, de Moisés para o povo, a fim de que o povo fosse catequizado, né, e vivesse de forma agradável ao Senhor, aquela geração. Então o livro é um livro singular, ele fecha o Pentateuco e nos traz aí, podemos dizer, a teologia de Moisés ainda mais amadurecida, né, com todas as lutas que ele enfrentou, com todas as dificuldades, enfim, Moisés ali estava cumprindo esse seu dever de forma muito bela para com o povo de Israel. E a singularidade, claro, do texto, nós não podemos ignorar, da própria pessoa de Moisés, né? Moisés, um homem singular, levantado por Deus, e como nós sabemos, né, um homem que, como ele mesmo diz em Deuteronômio capítulo 18, né, o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a o Senhor teu Deus levantará um profeta, e nós temos em Moisés tipo de Cristo, né, e apontando para o nosso Redentor como o profeta por excelência, né, profeta exatamente, que é o Senhor Jesus Cristo, né, o nosso profeta, aquele que de fato nos revela a vontade de Deus, a mente de Deus para as nossas vidas. E mais ainda o contexto dessa leitura que nós fizemos, Deuteronômio 33, 29, ela traz as últimas palavras de Moisés registradas, né, para o povo de Israel, para o nosso conhecimento também. E é sempre importante nós considerarmos as últimas palavras de um homem, né? Eu acho interessante isso, por exemplo, com o próprio Senhor Jesus, em João 16, 33, nós temos as últimas palavras de Cristo dirigidas aos discípulos, vamos dizer assim, antes dele ser preso, ser manietado, enfim, ser maltratado, todo o sofrimento que ele enfrentou, a sua morte. E Jesus fala, né, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. Então, Jesus fala da paz, a importância da paz nele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas palavras, elas por si só, vindas da boca do próprio Deus encarnado, já são singulares. Mas o contexto também, a urgência, a excepcionalidade do contexto é muito importante na compreensão nossa e na recepção dos discípulos daquela mensagem tão singular por parte do Senhor. Vindo do povo, ele está exatamente proferindo, né, a sua bênção, ele fala das tribos, e ele conclui aqui de uma forma muito singular, e eu tenho certeza que essas palavras ficaram marcadas para o povo de Israel, marcadas para aquelas tribos, para o povo, da grandiosidade do Senhor Deus a quem eles serviam, e claro, da singularidade do povo, né, vamos dizer assim,
de Israel, eleito pelo Senhor, para viver para a glória do Senhor. Então, Moisés traz uma identidade, ainda mais, eu gosto muito dessas palavras, né? Dessas, vamos dizer assim, da maneira com que os homens de Deus, né, poder de síntese, de trazer ali em poucas palavras tantas verdades importantes para as nossas vidas. E considerando mais ainda o contexto, e como nós dissemos, sendo estas as últimas palavras de Moisés para o povo de Israel, para o povo de Deus e, consequentemente, para nós também. Versículo, se vocês observarem, a partir do versículo 26 do Deuteronômio 33, ele vai destacar a grandiosidade de Deus, né? Só para nós compreendermos aqui o contexto, ele vai dizer: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro, a fonte de Jacó habitará sós, numa terra de cereal e de vinho, e os seus céus destilarão orvalho. Então vejam aqui, primeiro Moisés apresenta a singularidade de Deus, claro, né? Ele vem, depois de trazer palavras proféticas concernente às tribos, ele destaca a singularidade de Deus e também vai destacar aqui a bem-aventurança do povo de Deus. E essa bem-aventurança, eu tenho certeza, é muito nutritiva para o povo e para nós também. E ele diz então no versículo 29, ele vai dizer: feliz és tu, ó Israel. Que maravilha, né? E aqui nós temos exatamente Moisés destacando a felicidade, né? Eu sei que a palavra é muito carregada de muitas percepções equivocadas, secularizadas, redefinidas no contexto hoje de um mundo que busca ou entende a felicidade de tantas formas, né? Eu lembro aquele filme, né? Não tenho como não lembrar, A Procura da Felicidade, né? Aquela história, né? De fato é um filme baseado em fatos reais, em que nós vemos a luta de um homem para vencer na vida, né? E quando termina o filme, ele consegue aquele emprego que ele tanto queria, e depois ele se torna, como a gente sabe, milionário, enfim. Ele diz: esse momento da minha vida se chama felicidade. Mas o que de fato nós vemos aqui é que Deus é quem pode nos dizer o que é felicidade. De fato, somente aqueles que estão em sintonia, em comunhão com Deus, podem receber da parte de Deus essa bem-aventurança, porque de fato a felicidade é a bem-aventurança, é o viver abençoado, né? É uma vida feliz. O Salmo 1 ele destaca isso. É interessante que o Salmo 1 ele vai dizer assim para nós, como todos nós conhecemos o texto, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? E ele diz ainda, como nós podemos ver aqui no versículo bem aqui, ou seja, os ímpios não são assim, né? E ele diz ainda mais aqui para nós, né? Na sua lei medita de dia e de noite. Então, a bem-aventurança de Deus para com o seu povo, porque Deus é que é de fato feliz, e ele vai então dizer o que é ser feliz. E nós vemos o Senhor Jesus em Mateus capítulo 5, nas conhecidas bem-aventuranças, definindo o que é uma vida feliz, definindo o que é, de fato, viver de forma abençoada, viver de forma feliz. Bem-aventurados, bem-aventurados, por várias vezes o Senhor Jesus fala ali em Mateus capítulo 5, e é muito importante isso, porque eu já começo a ver esse paralelo, né, de que o que Moisés está transmitindo para o povo, e o que exatamente o Cristo de Deus transmite para nós, e o que Deus quer para nós, é que nós sejamos um povo feliz. E isso é declarado por Deus através de Moisés. Isso é declarado por Deus, podemos dizer assim, no livro dos Salmos, em outros textos também. O Salmo 128, né, que fala sobre isso também: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em Mateus capítulo 5, o Senhor fala sobre isso. E nós vemos o apóstolo Paulo dizer em Filipenses 4, né, alegrai-vos no Senhor. Ou seja, toda a realidade da vida cristã,
é exatamente nós sermos felizes. É interessante isso, é gozar a Deus, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é a bem-aventurança. Então tudo que nós vemos Deus agindo, libertando do império das trevas, transportando para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses 1,13, está exatamente objetivando a vida feliz, a vida abençoada, a vida próspera, vamos dizer, que concerne em viver para a glória de Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é ser feliz na Escritura, né? Então, quando Deus se revela a nós, Ele revela, de fato, a felicidade, Ele revela o Deus bendito e eterno, o Deus pleno, né? O próprio Senhor Jesus, Ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, né, suportou a ignomínia. O autor dos Hebreus fala isso no capítulo 12. E o fato, irmãos, é que unicamente Deus pode definir para nós o que é felicidade. E unicamente Deus pode declarar isso. Eu lembro, como já falei para os irmãos, do puritano William Ames, né, que ele fala, vai definir no seu livro sistemático, conhecido como a medula da teologia, né, ele vai dizer que teologia é o viver abençoadoramente, né, é viver de forma abençoada, é viver feliz, conhecer a Deus, né, como nós sabemos da resposta do breve catecismo, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem, é onde o homem se realiza, é onde o homem se planifica. Nada mais nesse mundo traz ao homem a verdadeira felicidade. E Deus então olha para Israel através de Moisés. Eu tenho certeza que Moisés, nessas palavras finais, ele olha para Israel e diz: feliz és tu, ó Israel. E Israel ainda não tinha aqui terra possuída, Israel ainda não tinha aqui as suas casas estabelecidas, Israel ainda não tinha, vamos dizer, colheitas, né, estocadas. Israel não era de fato ainda, nos moldes do que nós determinamos ser uma nação de fato, um povo estabelecido. Diferentemente até de mim, de você, que estamos agora em nossas casas, estamos em nossa terra, estamos em nossa cidade, Israel ainda era um povo nômade, um povo que estava ali às margens do Jordão, diante de um futuro, vamos dizer, da perspectiva humana, incerto. Toda aquela geração havia perecido no deserto, 40 anos de tantas lutas, de tantas dificuldades. Mas Deus olha para aquele povo através de Moisés e diz: vocês são felizes. Feliz és tu, ó Israel. Então nós já podemos aqui entender que, de maneira nenhuma, o conceito de felicidade está atrelado a uma definição de status, de posses, de tudo aquilo que o mundo entende ou define como felicidade. É muito importante isso. Quando nós entendemos isso, isso já traz para nós a compreensão, como nós vamos ver a Escritura nos dizer que no Salmo 16, né, na presença do Senhor, a fartura de alegria. Nós vamos ver Neemias dizer para nós: a alegria do Senhor é nossa força, Neemias 8,10, não falha a minha memória. Tudo isso destaca para nós o que é ser feliz, né? O que é ser feliz. Então Moisés diz: feliz é tu, ó Israel. Mas nós podemos observar aqui no versículo 29 ainda, e entendermos mais no que consiste essa felicidade, no que consiste exatamente essa bem-aventurança, certo? É muito bom nós entendermos isso. E ele vai dizer para nós, veja, no versículo 29 ainda: feliz é tu, ó Israel, quem é como tu. Primeira coisa que Moisés apresenta aqui: quem é como tu. Sempre foi o propósito de Deus, desde toda a eternidade, e nós vemos a concretização disso no passar das gerações, separar para si um povo exatamente de propriedade peculiar sua. Êxodo capítulo 19, veja comigo, bem no princípio, né, de toda essa história, vamos dizer assim, quando Deus tira o povo do Egito e vai entregar a lei para eles ali no Monte Sinai. Êxodo 19. Veja o que está escrito aqui no versículo número 5, versículo 6.
Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, por que vocês são felizes? Porque vocês são únicos. E vocês são únicos pela relação que vocês têm comigo. Mais uma vez, nós vemos que a felicidade, o sermos felizes e encontrarmos o objetivo pleno da nossa vida, jamais pode ser dissociado da pessoa de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. E quando Deus, então, ele tira o povo do Egito, do contexto de escravidão, e prepara-o para a entrega, para a outorga da lei, Deus vai então dizer, olha, eu vou dar a vocês o que eu posso dar de melhor, ou seja, a mim mesmo. E vocês, por esse relacionamento comigo, vocês serão singulares. Dentre todos os povos da terra, ninguém se igualará a vocês. Toda a terra é minha, eu conheço todos os povos, mas foi vocês, de fato, que eu escolhi. Vocês serão um reino de sacerdotes, vocês serão a nação santa, vocês terão exatamente, mais uma vez, a vida norteada pelo princípio da religiosidade correta, equilibrada, ou seja, num relacionamento autêntico comigo. Isso que Deus está dizendo para o seu povo. Pessoas que de fato conhecerão o seu Deus, pessoas que de fato viverão aos pés desse Deus e terão assim uma vida autêntica para a glória de Deus. Isso é tão importante que o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, né, os irmãos conhecem bem o texto, o apóstolo vai dizer para nós, repetir as mesmas palavras que nós temos aqui em Êxodo, capítulo 19. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Pedro diz assim, vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então vejam, irmãos, aqui o apóstolo Pedro, diante disso, vai fazer um apelo para que o povo viva de uma forma distinta. Tanto que no versículo de número 11, ele vai dizer, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, ou seja, vocês são diferentes de tudo que existe no mundo, vocês são diferentes de tudo que existe nessa terra, vocês são o povo de Deus, vocês são a propriedade do Senhor, vocês são estranhos e forasteiros nesse mundo. De fato, vocês nunca devem buscar a identidade de vocês em assemelhar-se a esse mundo, porque a singularidade de vocês está na relação que vocês têm comigo e não com uma adequação àquilo que é determinado pelo mundo. Interessante isso, né? Nós achamos, e essa é a prática, é a praxe muitas vezes de muitas igrejas, entender que para sermos aceitos por esse mundo, se de fato for assim essa proposta, nós devemos buscar a nossa identidade nesse mundo. Devemos nos adequar a esse mundo, devemos estar cada vez mais em harmonia com esse mundo. Mas não é isso que nós podemos entender que destaca ou que fundamenta a nossa felicidade. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, os irmãos conhecem também bem o texto, ele vai dizer para nós, né, na aplicação de tudo aquilo que ele ensina à igreja de Roma, nessa epístola singular, ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja aqui a linguagem sacerdotal, o fato 19, aquilo que é asseverado a nosso respeito por Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9. Veja que ele destaca aqui, apresenteis o vosso corpo por sacrifício. Nós somos agora sacerdotes. E o sacrifício que apresentamos a Deus é a nossa própria vida.
E ele vai dizer então que esse culto, esse sacerdócio, ele não pode ser conformado ao mundo. Ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vejo, irmãos, que beleza isso, que maravilha. A felicidade do povo de Deus, a bem-aventurança do povo de Deus, a vida feliz, definida por Deus, na singularidade que nós temos como povo de Deus, pela relação com o Deus deste povo. Isso é muito importante. Por muitas vezes os profetas não tinham maneira de Deus, usando os profetas, constranger o povo, para que o povo não se entregasse ao pecado e não quisessem ter as suas vidas pautadas pela agenda do mundo. Ou seja, vocês são um povo singular. Vocês são um povo único. Isso é o que deve ser considerado exatamente em nossa vida, para entendermos de fato o que é sermos felizes, conforme aquilo que Deus estabelece para as nossas vidas. Deuteronômio 33 ainda, verso 29, volta comigo. Moisés vai dizer: feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, ou seja, a singularidade, né? E ele vai dizer para nós algo muito importante. Na sequência ele diz: povo salvo pelo Senhor. Povo salvo pelo Senhor. Ora, irmãos, veja o quanto isso é importante. Veja o quanto isso é determinante. O Evangelho tem a beleza exatamente de magnificar a Deus e revelar a nossa condição de pecadores. O Evangelho não nos traz a singularidade como povo de Deus, bajulando o homem ou colocando como o centro ou a medida do universo. De fato, Israel, Israel, podemos observar nas suas origens, era um povo pagão, vamos dizer assim, a origem de Israel. Veja comigo isso em Josué, livro de Josué. O Senhor, usando Josué para confrontar o povo, por estarem cocheando, em servirem a Deus. Josué vai dizer assim para nós, olha, Josué capítulo 24, Josué, antes também de partir, ele tem as suas últimas palavras com o povo. Josué 24, 14 e 15, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Veja, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e serviu ao Senhor. Josué destaca a idolatria no Egito por mais de 400 anos, e ele destaca a idolatria de Abraão lá em Ur dos Caldeus, como ele coloca aqui, da além do Eufrates, de onde Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus. Ele vai dizer no versículo 15: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses, veja a ênfase novamente, aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a singularidade do povo de Deus, nós podemos observar, se encontra nesse relacionamento único com o Yahvé, que vai de fato nos fazer um povo feliz, pessoas de fato felizes, vivendo a plenitude da glória de Deus, alcançando o fim principal da nossa vida. Mas isso nunca sem trazer com clareza a denúncia dos nossos pecados e a compreensão de que todos nós fomos resgatados de uma vida de pecado, uma vida de idolatria,
Por isso que o texto vai dizer povo salvo. Se o povo é salvo, porque outrora vivia exatamente nas trevas, né? Distantes do Senhor, ignorando e de fato desconhecendo a sua soberana vontade. Isso nós podemos observar no Novo Testamento, Evangelho de Mateus, veja comigo a escritura, né? Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Nós vemos o cumprimento disso de uma forma mais plena, né? Claro, em Cristo nosso Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 21, o anjo fala para José quando ele intentava deixar Maria. Ele diz no versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então a singularidade do povo de Deus está atrelado à relação única com o Senhor, uma relação de salvação. Uma relação que nos liberta dos nossos pecados, uma relação que nos faz, de fato, novas criaturas em Cristo Jesus. O nome de Cristo, o nome do próprio Deus em carne, significa exatamente Yahvé, é a salvação, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso é felicidade. O conceito de felicidade está exatamente na libertação dos pecados, está em sermos libertos por Cristo, como ele vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Em João 8,36, quando ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. As muitas vezes em que Jesus disse, vai e não peques mais, aquilo não era apenas um conceito ou uma advertência no sentido de vai, cuidado, não peque mais. Teve um momento que ele disse isso para o cego de nascença, de autoridade, de comando, quando ele diz vai, não peques mais, é porque nós podemos ir e podemos viver vidas que não vão ser pautadas pela escravidão do pecado. Vão e não pequem mais, porque eu salvei vocês. A felicidade de vocês está exatamente nisso, em que o pecado não mais domina sobre vós. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos, capítulo 6, de forma bem abundante, ele vai tratar disso. E de que a novidade da vida implantada em nós pelo poder do Espírito Santo faz com que nós almejemos, de fato desejemos e amemos cada vez mais as coisas de Deus e vivamos essas vidas assim, nossas vidas assim, para a glória do Senhor. Por isso que Efésios capítulo 2, né, o apóstolo Paulo, ele traça para nós também, nós temos isso em muitos textos da Escritura. Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer para nós exatamente isso, né? Ele vai dizer assim, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, diz Paulo, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então vejam tudo isso, a nossa vida pautada, regida, escravizada, e o Senhor nos salvou. Irmãos, era muito importante que Israel entendesse isso. Tanto que você vai ver em Deuteronômio, antes dessa fala de Moisés, aqui ele vai dizer outras vezes, tem cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e ele possuíres, né, as terras, as casas que tu não edificou, comeres das árvores frutíferas que tu não plantou, cuidado para que tu não te esqueças do Senhor teu Deus, cuidado para que exatamente tu não venhas a esquecer do Senhor teu Deus. É isso, irmão, ou seja, Deus nos salvou, o Senhor nos salvou. E isso é que é determinante na nossa identidade como cristãos. E isso é que é determinante em nossa compreensão e no conceito do que é sermos felizes. Feliz és tu, ó Israel, povo salvo pelo Senhor. E aí nós vemos a soberania de Deus quando sabemos de Jonas 2,9, né?
Ao Senhor pertence a salvação. Povo salvo pelo Senhor, povo exatamente resgatado pelo poder do seu sangue. Isso é maravilhoso. É por isso que Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, veja comigo, né? Ele diz isso, é muito belo. O apóstolo vai dizer para nós em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que tu és feliz, ó Israel? É porque eu vou te fazer a grande potência do mundo, é porque exatamente tu vai ser a nação, a semelhança dos impérios que estão à tua volta, o maior do que o Egito. Não é uma grandeza bélica. Deus nem queria que Israel tivesse cavalos, né? Que eram exatamente como os tanques de guerra para nós na atualidade. Deus livrava Israel das formas mais, vamos dizer assim, absurdas de uma perspectiva humana, para nunca deixar subir a cabeça do povo de Israel, ou na compreensão deles de que o braço deles lhes alcançara a vitória. É sempre isso, é sempre nós entendemos que nós fomos resgatados pelo Senhor e pela sua misericórdia. Ou seja, pela sua bondade. É sempre isso que nós observamos, exatamente que Deus quer que nós compreendamos. Paulo vai dizer, mas vós sois dele em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1,30. Qual se nos tornou da parte da sabedoria, né? Justiça, santificação e redenção. E no contexto, Paulo vai dizer ainda mais, para que ninguém venha se gloriar em coisa alguma a não ser o Senhor. Povo salvo pelo Senhor. É muito importante isso, irmãos. É determinante isso para a nossa identidade, para conceituarmos de forma correta o que é felicidade, o que é sermos felizes, o que é ser um povo feliz. Feliz és tu, ó Israel. A singularidade no relacionamento com Deus e o fato de ser Israel um povo remido, de sermos um povo remido, nós, povo de Deus. Deuteronômio, volta comigo, 33, 29. Ele vai nos dizer ainda mais: feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre. Veja só. Nós vemos aqui exatamente o que nós podemos considerar como a preservação de Deus no seu povo. Né? Israel ia enfrentar muitas dificuldades, como todos nós enfrentamos em toda a nossa trajetória como povo do Senhor. Mas Moisés apresenta exatamente Deus como escudo, como a proteção. Por que, irmãos? E aí eu lembro exatamente daquilo que Spurgeon dizia. Se a nossa salvação dependesse de nós, nós cairíamos 1000 vezes por dia. E quando nós consideramos a história do povo de Israel e os contextos de desobediência, de apostasia, e nós vamos observar isso até mesmo ao ponto do cativeiro, né, que vai acontecer com exatamente a deportação, pela destruição do Reino do Norte pela Síria e pela destruição também do Reino do Sul pela Babilônia. Mas sempre Deus deixou o seu remanescente guardado. Sempre Deus protegeu o seu povo. Sempre Deus guardou o seu povo. Sempre Deus conduziu o seu povo de forma que eles viessem a muito maravilhoso. Nós podemos encontrar na Escritura, né, e encontrar nas referências bíblicas esse cuidado de Deus e a eficácia desse cuidado de Deus em proteger o seu povo. Em dias como esse de pandemia, né, de isolamento, as dificuldades que nós todos sofremos,
É muito importante compreendermos que o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é quem nos protege. Salmo 91, eu creio que esteja sendo muito considerado nesses dias, né? Eu lembro muito desse salmo. O texto vai dizer para nós: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Baluarte, né? Exatamente o escudo completo, né? Havia o escudo que protegia uma parte do corpo, e Deus é o escudo completo. É aquele no qual o salmista diz que se refugia. E ele vai dizer aqui: ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Veja, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então veja só como é importante aqui. Senhor, é o de João, capítulo 17. Nós vemos exatamente o cumprimento disso e a experiência que, como povo de Deus, temos e podemos exatamente desfrutar da relação com Cristo. Ele diz exatamente isso. Veja, João capítulo 17, ele diz aqui, versículo de número 12. Olha o que está escrito: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, diz o Senhor Jesus. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. E ele vai dizer no versículo 15: não te peço que o tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Deus é esse escudo. É por isso que nós podemos observar Judas, na sua epístola, dizer para nós, na doxologia belíssima que nós temos ali, no versículo 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Veja, ele é poderoso. Judas evoca o Deus onipotente para nos guardar de tropeço e para nos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberanias de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te protege. Paulo também faz coro, né, a essas certezas, e ele vai dizer exatamente em 2 Timóteo, veja só o que ele diz aqui no capítulo 4, ele diz no versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E veja ainda no versículo 18: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é o teu escudo, o Senhor nos levará. Você pode pensar muitas vezes: a minha vida cristã, ela não vai ser, não vai dar certo, parece que eu vou ficar no meio do caminho. Não, jamais. Tudo isso que está acontecendo, parece que tudo vai dar para trás e parece que a nossa vida não vai progredir, parece que nós vamos, salva-me, Senhor, se não pereço. Essa é a linguagem, né, de Pedro ali, no revoltoso mar. Mas o Senhor toma pela mão. Irmãos, Deus está dizendo isso para Israel, para que eles entendessem que a felicidade consiste exatamente em que Deus era o escudo deles, não eram exatamente as armas que eles pudessem adquirir, não era exatamente a destreza que eles pudessem adquirir, não era a habilidade que eles pudessem ter, não era a jovialidade, a capacidade, o vigor da juventude, não era nada disso. O Senhor
é quem te protege. Interessante isso. A fé, a confiança, a convicção de que tudo isso procede unicamente da boa mão do nosso Deus. Deuteronômio 33, verso 29, volta comigo ainda, veja, está escrito assim: Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Interessante que nós temos, a felicidade vem pela relação singular que nós temos com o Senhor. Essa relação, ela revela os nossos pecados e revela o Deus Salvador. Somos um povo singular, um povo redimido, um povo protegido e um povo exaltado. Interessante isso. E por que isso é importante? O que acontece com as nossas vidas é o que teologicamente nós aprendemos como o termo queda. Nós caímos, irmãos. A queda consiste exatamente, não é um tropeço, não é apenas uma mudança momentânea, não. Nós realmente caímos. E as nossas vidas foram realmente arrastadas na lama da miséria do pecado, da indignidade, diante da nobreza do que é a glória de Deus e do que é a imagem de Deus no homem. Exatamente o que nós observamos aqui é isso. Veja o contexto do povo de Israel, mencionado por Josué. Nós lemos a idolatria. A idolatria. A vida de pecado. E o que acontece é que Deus, então, Ele age em nossa vida, Ele trabalha em nosso ser, e Ele eleva o nosso ser, nos dando vitória, a espada que te dá alteza, a vitória, claro que isso vem pela sua palavra, e isso nos ergue do monturo. E aí quando Deus fala para Israel que eles não serão cauda, serão cabeça, não é como a teologia da prosperidade usa, dizendo que a gente não vai passar por dificuldade, mas é de fato um levantar. Quando nós consideramos a nossa vida, exatamente antes de Cristo, consiste sempre num aviltamento das paixões do nosso coração, do mundo e do diabo, cada vez mais denegrindo e assolando a nossa humanidade, como ele faz com todos os homens, para uma vida indigna e inadequada àquilo que é a imagem de Deus. Eu creio que o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, ele nos ajuda bem a entender isso. Quando Paulo vai dizer para os coríntios ali, dentro daquela vida de degradação moral que eles viviam, Paulo vai dizer exatamente o que? Ele diz assim, no versículo 9 até o 11, 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Vejam aqui apenas uma lista concisa, porém pesada, daquilo que é uma vida assolada e açoitada pelo pecado. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Deus nos eleva, irmãos. E é isso que choca a sociedade, é isso que choca o mundo, de como um povinho desse pode ser um povo exaltado pelo Senhor, um povo erguido pelo Senhor. Isso deixava as autoridades judaicas surpresas de como os apóstolos, que não eram homens, que eram homens indoutos, tivessem tanta habilidade, tanta destreza. É isso que Deus faz. Deus dá uma mente divina, Deus dá emoções, ou seja, anelos divinos, atitudes divinas, e nós somos de fato reerguidos
exaltados à imagem de Deus. Adequados, restaurados. O autor dos Hebreus, veja, capítulo de número 2, abra comigo a escritura, ele vai dizer algo bem interessante aqui, ele vai dizer assim, Hebreus capítulo 2, versículo 5 em diante, veja, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Veja, o constituíste sobre. Mas o pecado nos colocou sob. Veja o versículo 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Foi colocado para estar sobre. Ele, exatamente como vice-regente de Deus, colocado aqui para reger esse mundo, para estar sobre o mundo, agora está sob o mundo, porque está exatamente vivendo à mercê das paixões despertadas, nós falamos sobre isso no domingo passado, na sensualidade da sua existência. Ou seja, ele se deixa conduzir, se deixa manipular pelas paixões, pelas criaturas. Agostinho até mesmo diz isso, né? Eu te procurava nas criaturas. Ou seja, eu procurava me deleitar nas criaturas. Se as criaturas têm algum deleite, é derivado unicamente do Criador. Então Deus exatamente sujeitou todas as coisas debaixo dos pés para que o homem conduzisse o mundo de forma que glorificasse a Deus, mas o homem se sujeitou em vez de sujeitar. E aí o autor dos Hebreus vai dizer assim, ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, no versículo 8, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por quê? Porque o homem se deixou sujeitar pela criação, pelos deleites da criação, pelos prazeres da criação, e não os colocou sujeitos à glória de Deus. Versículo 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos os homens. Ou seja, ele vai dizer que Cristo é aquele que cumpre a sujeição, o homem pleno. Então é exatamente em Cristo que nós somos exaltados dessa esfera sensual, dessa esfera sensorial, de deleites, de prazeres, e de fazermos disso os regentes da nossa vida, para de fato termos o deleite em Deus, sermos exaltados pelo Senhor, a imagem e semelhança que fomos de fato criados para a glória de Deus, como Ele assim estabeleceu desde o princípio. Deus queria que Israel entendesse isso e vivesse isso. Deus quer que nós entendamos isso e vivamos isso também para a glória do seu nome. A nossa exaltação procede de Deus, irmãos. A nossa exaltação não procede dos títulos que nós podemos obter, da conta que nós podemos bancária aumentar, não procede dos talentos e habilidades que podemos ter nesse mundo, da localização que nós temos privilegiada em Fortaleza. Enfim, a exaltação procede de Deus, e Ele que é a espada que te dá alteza, e exatamente a elevação do povo de Deus. O soerguer do povo de Deus, o trazê-lo para perto de Deus, procede do próprio Deus, isso não procede de força humana. Jesus vai dizer, não foste vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros, João 15,16, e vos designei para que vades, deis fruto e vosso fruto permaneça. Isso é que deve ser a nossa exaltação, não é a pedância, não é o orgulho, não é a soberba. Paulo combate isso, né? Em 1 Coríntios 8 ele vai dizer que quanto ao saber, todos nós, né, somos bem apurados nisso. O saber incha, mas o amor edifica. Não é exatamente essa questão. A exaltação não consiste nesse amelhar de conhecimento, amelhar de títulos, ou seja, de juntar posses, mas consiste exatamente em sermos erguidos pelo Senhor de uma esfera de paixões escravizadoras para vivermos para a glória do Senhor, cada vez mais refletindo a sua imagem. Deuteronômio 33, 29, volta comigo para nós concluirmos. Veja,
Moisés ainda diz assim, essas são as últimas palavras de Moisés a Israel: feliz és tu, ó Israel. O que é felicidade? O que é ser feliz? É Deus quem diz. A felicidade está exatamente em conhecer a Deus. A felicidade está em sermos um povo singular, num relacionamento único com Ele, que nos salvou pelo seu poder, que nos protege, que nos eleva. E ele conclui dizendo: assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus alvos. É bem verdade que nós temos aqui um contexto de vitórias de Israel sobre os seus inimigos, vamos dizer assim, as nações que pudessem se opor e que de fato se opuserem, que eles haveriam de enfrentar. Mas isso aponta, como nós podemos ver, para algo muito mais além, né? De fato, essas batalhas pontuais de Israel, elas refletem exatamente a batalha, ou as batalhas que todos nós enfrentamos e a grande guerra que nós enfrentamos nessa jornada, nessa caminhada cristã. O fato é que a conclusão que Moisés traz aqui é que os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Isso era uma prática, exatamente ali no Oriente Próximo, de quando um inimigo, de fato uma nação vencia outra nação, aqueles vencidos eram colocados sobre os pés, exatamente, do vencedor. Josué capítulo 10, veja, nós vemos isso aplicado pelo próprio Josué, Josué capítulo 10, versículo de número 24, quando Josué prende os 5 reis, né, e mata os reis, e aqui alguns são trazidos diante dele. Josué 10, 24, está escrito: trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então veja exatamente aqui o símbolo, né, a vitória. Isso, claro, está atrelado a Gênesis capítulo 3, quando a promessa nos diz, Gênesis capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, nós vemos aqui o golpe final sobre as forças do mal, no caso sobre o maligno, e essa é a promessa quanto ao Redentor, quanto a Cristo Senhor, de esmagar a cabeça da serpente, de ferir a cabeça da serpente. Exatamente o império, né? O império do amor, subjugando o império das trevas. Cristo de Deus já fez isso, né? Exatamente venceu o inimigo na cruz, e nós vemos isso, vamos dizer assim, como que dramatizado na vida, no dia a dia das lutas de Israel, e aplicado aqui a nós como povo de Deus de uma forma muito maravilhosa. Deus está dizendo que Israel é feliz porque ele pisará sobre os seus adversários. Mas hoje não estamos em uma batalha contra forças humanas ou contra nações que nós precisamos agir dessa forma. Esse recurso não é nem mais utilizado. Mas Romanos capítulo 16, abra comigo a escritura, veja, o apóstolo Paulo vai dizer algo muito importante aqui para nós como igreja do Senhor. Veja o que está escrito. Romanos 16, verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O Deus da paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Ora, irmãos, isso aqui claramente Paulo evoca Gênesis 3,15. Porque a cabeça já esmagou, ou seja, o Cristo de Deus pisou, destruiu Satanás. E o corpo, a igreja, também vencerá. Ou seja, nós teremos a consumação, o desbaratar, a derrota de todos os nossos adversários, da morte do inimigo. Isso está relatado em Apocalipse. A besta, o falso profeta, a própria morte, enfim, o diabo, enfim, tudo lançado no lago de fogo. E o que o texto está dizendo para nós e trazendo para nós aqui é muito interessante e muito importante,
porque nós temos aqui, na bem-aventurança do povo de Israel, essa realidade, podemos dizer, escatológica, a esperança que sempre tem que estar aqui, exatamente para arraigar, para trazer, para alimentar a fé do povo de Deus. Os teus inimigos serão sujeitos. Deus está dizendo para nós que todos os nossos inimigos serão desbaratados. Cristo já os venceu e em breve Ele esmagará debaixo dos nossos pés tudo que se opõe a Deus e a nossa vida de santidade e comunhão com o Senhor. Que beleza, não é, irmãos? Eu acho muito belo esses textos pela abrangência. Nós vemos desde o princípio da nossa salvação, que é em Deus, Ele é quem define, até a consumação. É apenas um versículo. Eu quero concluir apenas indagando os irmãos, aqueles que nos assistem. O que é ser feliz para você? A felicidade, um equívoco nosso, está atrelado à sua realização sentimental, financeira, à sua realização profissional. Interessante que Israel não tinha nada disso ainda, irmãos, e Deus diz através de Moisés, Israel estava ali às margens, né, ainda de cruzar o Rio Jordão, dizendo: feliz és tu, Israel, tu és feliz. E no que consiste essa felicidade? Consiste em que vocês são um povo único. Eu escolhi vocês. Eu libertei vocês dos pecados de vocês. Fui eu quem fiz isso. Eu protejo vocês. Eu exalto vocês. Eu darei a vitória a vocês. Tudo procede do Senhor. Irmãos, isso é felicidade. As últimas palavras de Moisés para Israel consistia em eles não esquecerem do que é ser feliz, do que é sermos felizes. Não se deixe enredar, não se deixe enganar. Entenda e tenha em Cristo o arrimo, ou seja, o sustento de toda a sua felicidade. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Feliz és tu, podemos dizer, ó igreja do Senhor. Feliz és tu, ó Parquelândia, quem és como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão. Que Deus possa nos fazer, de fato, nos apercebermos de tão grande felicidade que nós temos e o nosso peito ser tomado por essa alegria, bendizemos o Senhor, glorificarmos a Ele com propriedade para a glória do seu nome. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja Deus pelo privilégio, louvado seja o Senhor pela bondade, louvado seja o Senhor por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado. Ajuda-nos a entendermos isso. Ajuda-nos nesse contexto em que tudo nos foi tirado, mas de fato não foi tudo que nos foi tirado, porque o Senhor é que é tudo para nós. O Senhor é que é a nossa felicidade, a nossa alegria, nossa identidade, nossa proteção, nossa dignidade, nossa vitória. Tudo é o Senhor. Ajuda-nos a não esquecermos disso e a vivermos de acordo com isso, Senhor, com essas verdades. Para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Estamos aqui, nesse momento aqui novo, para nós no YouTube, Tivemos aqui, eu vi os irmãos falando um pouco aqui, travou, e tal, alguma coisa assim, mas às vezes a internet a gente não tem, como exatamente controlar isso, mas graças a Deus eu creio que deu para a gente acompanhar, estarmos juntos, Um abraço a todos os irmãos aí acompanhando, o Basílio aí, trazendo referências aí para nós, sempre importante. Nosso irmão Anderson Nogueira, somos felizes, Efraim, Deus abençoe.
Priscila, Deus abençoe. A Erlene, aqui que seja a Lena, né? Minha cunhada, né? Irmã da minha esposa. Deus abençoe. Está lá em Cascavel, né? Então acompanhando. Um abraço aí para vocês, para a família toda, né? Para Raquel, para Carol, para todo mundo, tá? Meu Bonfim, Deus abençoe. Olha só, tanta gente aqui, tantos irmãos, né? Que privilégio, né? Presbítero José aí do Pará, Paragominas, nós somos o povo de Deus, né? Amém. Louvado seja Deus aí, os irmãos. Mudarim, Deus abençoe, né? Demétrios. Que bom poder ver os irmãos, que bom poder falar aqui com os irmãos, né? Gabriela, né? Está lendo o teu nome, né? Que bom, prossiga. Livro maravilhoso, né? Jefferson, Antônio Oliveira, Eduardo, enfim. Adesso, Deus abençoe, meu irmão. Um abraço para você também. Leandro, Luciana Mabel, um abraço aqui. Miguel e família, né? Irmão Miguel, irmã Diana. Aí o Ciro, né? Deus abençoe. Irmã Reni, um grande abraço também para nossa irmã. Um abraço aí. Pastor Cleide deve estar com certeza acompanhando nossa transmissão, né? Um abraço para a irmã Solange. Um abraço para todos os diáconos, né? Suas respectivas famílias. Pastor Ariel, um abraço também. Isaías aí, se Deus quiser, está vindo essa semana, né? Sua vontade de Deus. Que bom. Irmão Davi, um abraço. Melissa, Jontas, um abraço. Né? Que prazer, que alegria. Palavra do nosso Deus, nosso alimento. Glória ao Senhor por ela, amém. Irmão Sandro, louvado seja Deus, né? Olha só, Michele Prado aqui, acompanhando, já está com o nosso novo link aí, né? Um abraço. Aí na Espanha, né? Irmã do nosso irmão Miguel e do nosso irmão Fábio. Esqueci não, viu, irmão Fábio? Um abraço, né? Neto, Érica aqui, família, Melissa aqui, ok. Islene. O Marcos, né? Um abraço para minha mãe, eu creio que ela está acompanhando também. Tem que dar um abraço da mãe também, né, gente? Minha irmã, meu irmão está aniversariando hoje, parabéns para ele, né? Lá em casa todos são do mês de maio, né? Os filhos, né? Minha irmã no dia 2, eu dia 25, meu irmão no dia 31, né? Parabéns aí pro meu irmão Roberto aí. Ok, Angélica, palavra maravilhosa, louvado seja Deus, né, por sua palavra. Valdênia aqui, né? Irmã Cristiana, Valdênia, Sara, família, Deus abençoe. Nosso irmão Paulo Cunha deve estar acompanhando aí também, né? Temos irmãos que acompanham de outros estados também, de outras igrejas, né? É um privilégio, é uma alegria para nós estarmos em comunhão, né? Comunhão com os irmãos. Lilian, Islena, Deus abençoe. Nistela, um abraço. Deus abençoe, Nistela. Marcos também, né? Lá na Guaiúba, viu, irmãos? Nossa, transmissão aqui Ceará, né? Transmissão aqui para transmissão aqui para Espanha. Um negócio, Igreja Parquelândia, né? Tem esse privilégio, essa comunhão aqui, né? Comunhão interestadual, intermunicipal, internacional. Um negócio bom, né? Lembrar os irmãos que quarta-feira, né? Quarta-feira estaremos aqui às 19h30 com a ajuda de Deus. Orem por nós. Muito feliz, né, por estarmos caminhando e também por essa, vamos dizer assim, essa luz, né, no fim do túnel aí de nós já estarmos com essas, né, vamos dizer assim, esses indícios aí de reunião, de retomarmos, tudo isso é importante, né? Vamos continuar orando. Um abraço, irmã, o Eduardo, né? Eduardo, a Érica, a irmã Lúcia assistindo, ok? Um abraço. Um abraço. E todo o povo. A Di? Irmã Francisca. Minha esposa está dizendo aqui para mim. Irmã Francisca Farias. Nossa irmã, carinhosamente conhecemos por Di, né? Misael, eu, seu esposo, né? Família. Deus abençoe. Alegria também ter a companhia aqui de vocês. Então, nós somos muito gratos a Deus. Agradecer a Deus pelo louvor que temos tido, o empenho dos irmãos, né? Da nossa equipe técnica e os irmãos trabalhando, né? Vários irmãos aí trabalhando para possibilitar essa transmissão aí, certo? Os irmãos aí empenhados, né? Trabalhando, né? Temos nosso irmão Darim com a irmã Tiziane, temos o irmão Mosean, temos o irmão Rafael Cardial, temos o irmão Hélio. A gente tem um grupo aí na igreja, tem IBP Canal, irmãos. O negócio é chique, graças a Deus, todos trabalhando e vamos prosseguir, né? Para a glória de Deus. Abraço, irmã Sheila, né? Estamos todos conectados, amém. Fiquem com Deus, irmãos. Deus abençoe a todos e que seja o nosso Cristo tudo em todos. Amém. Boa semana.